Fala galera, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da série As 7 Melhores do Tio Rich, série onde eu escolhi, selecionei 7 melhores questões do Enem dentro de recortes temáticos aí, para a gente poder aprender como a prova funciona, para a gente poder relembrar um ponto ou outro da matéria, para a gente poder estar junto aí nessa reta final, porque aí você pode me ouvir em velocidade 2 para o vídeo ficar ainda mais rápido, você perder menos tempo e aprender mais. Esses são os meus objetivos. O tema de hoje, sigo falando de Brasil, colônia, muita escravidão ainda, porque é o recorte que o Enem faz. Quando a gente pega Brasil, colônia e pensa aspectos culturais, políticos e econômicos, político e econômico cai bem pouquinho e os aspectos culturais aparecem demais. Qual é o foco dos aspectos culturais? A escravidão, tudo que está em torno desse marco cultural e da identidade nacional que é a escravidão. Então vamos lá, mais um episódio das 7 melhores do Tio Rich. Primeira questão diz o seguinte, olha só, a África Ocidental é conhecida pela dinâmica das mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade, lá na África. A sua presença, que fora atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referência às grandes mulheres como as vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e a mobilidade é tão típico da região, África Ocidental. Tá? Olha aqui, vamos aqui na referência. Dinâmicas e assimetrias afroatlânticas. A agência feminina nas representações em mudanças na Guiné. Legal. Aí vem o Enem. A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades no Brasil do século XVIII e XIX, que se observa o gabarito é aí, presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. Você fala assim, cara, que questão simples, mas não é. É uma questão maravilhosa de 2016 que mostra uma coisa que eu conversei em sala com vocês, que é o olhar da historiografia. A historiografia tem um olhar que busca valorizar esse agente social e cultural, econômico e, por que não dizer também, esse agente político que é o negro e que é o negro escravizado no Brasil colônia. Então, quando se faz um estudo desse sobre as mulheres comercializando na África e como é que essas mulheres também são vistas comercializando no Brasil, busca-se com isso não uma reparação histórica, mas busca-se com isso olhar a história, incluindo os negros nesses trabalhos, nessas pesquisas, nessas linhas de pesquisa historiográfica aí. Então, só para a gente aprender, vamos ver as outras. Restrição à realização do comércio, não, Convivência entre homens e mulheres livres de diversas origens no pequeno comércio, isso acontecia nas cidades do Brasil. Tá? Então isso aqui é uma distratora. A convivência entre homens e mulheres livres de diversas origens no pequeno comércio acontecia nas cidades brasileiras do século XVIII e XIX. Mas o texto está falando das mulheres. O texto da questão está falando das mulheres. Presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos é o gabarito. D. A dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos africanizados nunca. Não há dissolução de hábitos culturais. Há reintegração, a transformação, a reestruturação, enfim. Menos dissolver. Esses hábitos, eles não se dissolveram. Eles foram ressignificados. É diferente de uma dissolução. Uma dissolução significa que aquilo vai se dissolver e acabar. Não foi o que aconteceu, graças a Deus. A entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano. Então o gabarito é a letra C, questão importantíssima. Vamos mais. Questão 2, olha que legal. Então tem uma imagem e o Enem põe uma referência lá. Lixo. A limpeza urbana através dos tempos.
Beleza. E aí tem um texto. A repugnante tarefa de carregar lixo, os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada a um único escravo da família ou ao de um menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10 horas, o escravo, conhecido popularmente como tigre, levava tubos e barris de excrementos e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio. Não só depois das 10 horas, mas logo pela manhã também, tá? Bom, eu disse para vocês em sala, principalmente para os alunos do extensivo, dessa prática, né? Falei dessa prática no sentido de que a cidade de Tiradentes ela é marcada por essa prática, por isso a existência daqueles becos, né? Então esses escravos, tigres, eles conseguiam na cidade de Tiradentes descer com excrementos, por exemplo, da área social mais privilegiada, que é a que está no alto da cidade, para a área social menos privilegiada, que é a região que está o Rio, né? Que hoje é ali a entrada da cidade, né? Tem aquela ponte, tem o chafariz, aquela região toda que hoje, turisticamente em Tiradentes, é tão interessante e concorrida, né, pelos turistas. Na Tiradentes do século XVIII, aquela região era uma região degradada, né, pode-se dizer assim, pela visão da época. Era uma região onde sujeitos libertos, escravos, né, viviam ali, e a elite da cidade morava perto da matriz de São José. Então, a cidade de Tiradentes, o aspecto da preservação urbanística de Tiradentes mostra esse efeito, né, com aquela coisa dos becos que eu tanto disse para vocês em sala. Bom, a ação representada na imagem, descrita no texto, evidencia uma prática do cotidiano nas cidades do Brasil do século XVIII e XIX, caracterizada pela valorização do trabalho braçal. A valorização do trabalho braçal realmente acontecia, mas não é o gabarito, né? Não é isso que está sendo tratado. A reinteração das hierarquias sociais é o gabarito. Cara, guarda isso, né? A reinteração das hierarquias sociais. O Enem volta constantemente nessa questão de hierarquias sociais, porque se a gente vai falar de Brasil colônia, as hierarquias sociais vão marcar as lógicas culturais e socioculturais do Brasil colônia. Então, a reinteração das hierarquias sociais era percebida até na forma como o lixo era tirado das casas. A reinteração das hierarquias sociais marcava o tecido urbano, porque São João del Rei também tem inúmeros elementos que mostram essa reinteração das hierarquias sociais, como, por exemplo, ali em frente ao Rosário, perto, né, em frente ao Casarão dos Neves, aquele meio-fio, ou passeio, não sei como é que se chama, que segue toda aquela rua até a Matriz, ele tem um degrau. A próxima vez que você estiver passeando ali na região, em frente à Igreja do Rosário, aqui em São João, perceba, você vai ver que o passeio que está em frente àqueles casarões, que tem ali o casarão dos Neves, né, que era do Tancredo Neves, tem o casarão dos Lustosa, aquela região do lado, né, de frente da igreja, à direita, ele é um passeio que ele tem desnível. E aquele desnível é uma marca da reinteração da hierarquia social, porque os escravos andavam na parte de baixo do passeio. Okay? As igrejas, quando você entra nas igrejas, elas são marcadas ali, cada uma a seu modo, de espaços nas irmandades onde os negros tinham acesso dentro da igreja, porque Carmo e São Francisco os negros não tinham acesso. Essas igrejas são as que, excetuando Carmo e São Francisco, as outras têm ali marcas dessa hierarquia social. Então, vamos ficar muito esperto com isso, tá? Vamos seguir aqui, estou só na segunda, esse vídeo vai ficar um pouco maior porque tem só pérolas nesse vídeo aqui. As pessoas... Enem Digital 2020. As pessoas do Rio de Janeiro se fazem transportar em cadeirinhas bem douradas, sustentadas por negros. Essas cadeirinhas, essa cadeira é seguida por um ou dois negros domésticos, trajados de librés, mas com os pés nus.
Olha que interessante, né? Conversa com uma questão que eu já respondi aqui num outro vídeo. Se uma mulher que se transporta, ela tem frequentemente 4 ou 5 negras indumentadas com asseio. Elas vão enfeitadas com muitos colares e brincos de ouro. As escravas, tá? Outras são levadas em uma rede. Os que querem andar a pé são acompanhados por um negro que leva uma sombrinha ou guarda-chuva, como se queira chamar. Então, está falando de uma prática cultural do Rio de Janeiro, né? Do século XVIII ali, XIX, né? 18, 19, que é a elite branca, né? Os sujeitos, os brancos da sociedade, fazerem questão de sempre andarem na rua com seus escravos. E que esses escravos eram enfeitados e que estavam junto aos seus senhores na rua, ou carregando esses, né, os escravos carregando seus senhores, ou carregando objetos dos seus senhores. O legal, né, se é que a gente pode chamar assim, mas a moda era ter um escravo andando consigo na rua. E aí, olha que interessante, essa prática relatada pelo capelão de um navio que ancorou no Rio de Janeiro em dezembro de 1748 simboliza um seguinte aspecto da sociedade colonial. Olha como é que esse gabarito conversa com o outro. Tá? O gabarito é ali, ó, a utilização de escravos bem vestidos em atividades degradantes como marca da hierarquia social. Né? Então, se a gente volta aqui, ó, vamos voltar. Na 2, eu estou falando de reiteração das hierarquias sociais. Aqui, o Enem está falando no gabarito da utilização de escravos bem vestidos em atividades degradantes como marca da hierarquia social. Só para ver se a gente aprende um pouco mais. A devoção de criados aos proprietários. Você está de sacanagem comigo, né, meu irmão? Isso é um tipo de coisa que a historiografia, graças a Deus, jogou fora. Beleza? Porque durante muito tempo isso foi ensinado assim. Olha lá, a devoção de criados aos proprietários, como expressão da harmonia do elo patriarcal. Vai tomar no... Né? Para, velho. Como assim, cara? Tá tirando nós de quê, irmão? De que vai ter devoção pelo senhor? Me ajuda, né? A utilização de escravos bem vestidos em atividades degradantes, né? A mobilização de sectos nos passeios, como evidencia o medo da violência urbana. Não, os sujeitos não saíam com seus escravos por medo da violência, mas sim por status e hierarquia social. A inserção de cativos na prestação de serviços pessoais com face à transição para o trabalho livre, viagem, a concessão de vestes opulentas, chiques, aos agregados, como forma de amparo concebido pela elite senhorial. Muito obrigado. Né? Olha que legal. Olha, a A e a E são verdadeiras aulas do que não se pensar em relação à escravidão. Então quer dizer que o escravo está bem vestido porque era o amparo concedido pela elite senhorial. Não fode. Vamos mais. Olha aí, ó, clássico. Amigos da Rede Globo, um clássico. Enem 2017. Mesma lógica, tá? Um estúdio fotográfico, né? uma ama de leite vestida como se fosse uma mulher europeia. O menino que ela cuida e cria aqui, né? O filho dos senhores dela. É importante perceber a postura dele, né? Ela tem uma postura muito sóbria, né? E ele tá lá, ó, ele pega a mão dele, tá no braço dela, ele recosta nela. Interessante, né? Então vamos lá, a fotografia datada de 1860 é um indício da cultura escravista no Brasil ao expressar a ambiguidade do trabalho doméstico exercido por amas de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos seus senhores. Eu acho que fica claro na imagem a ambiguidade da situação, né? A expressão dura dela, o carinho que o menino tem com ela. Então há uma ambiguidade, uma proximidade e uma subordinação. Por que essa questão foi escolhida por mim, gente? A gente tem que pensar que a escravidão urbana ela é 100% a escravidão da ambiguidade. Por quê?
Na Rua Direita, aqui em São João del Rei, em Tiradentes, em Ouro Preto, Mariana, qualquer no Rio de Janeiro, qualquer cidade do século XIX, como é que você faz com escravo dentro da cidade? Você põe numa senzala? Não é assim, gente. Né? E por mais que você tenha casas que tivessem realmente um porão usado como senzala, isso é um distanciamento? Né? Como assim é um distanciamento, cara? Né? Estão todos frequentando a mesma cozinha, não significando que isso é harmonioso. Por quê? Como é que o Gilberto Freire, na década de 30, o Gilberto Freire, sociólogo, escritor, né, escreveu Casa Grande Senzala, como é que ele vê isso? Ele vê uma proximidade salutar. Estão todos na mesma cozinha, compartilhando do mesmo espaço, né? Aquela coisa do peito da preta que alimenta o bebê branco. Ah, que porra é essa, velho? Isso foi uma base do entendimento socio-racial do Brasil por muito tempo e fez muito mal para todos nós enquanto nação, tá? Não era assim. Há uma proximidade, mas há uma proximidade com a lógica de subordinação. Então, todos ocupam a mesma cozinha, mas uns servem. Esse é o ponto. Todos ocupam a mesma cozinha, mas uns são coisa. Né? Então, é essencialmente ambíguo. Vamos tentar aprender aqui. Olha B. Integração dos escravos aos valores da classe média, cultivando a família como pilar da sociedade imperial. Não, velho. Não tem escravo integrado em valor de nada. Melhoria da condição de vida dos escravos observada pela roupa luxuosa. Tá de sacanagem, né? Muito inocente achar que essa roupa era dessa senhora. Lógico que não, né? Isso é uma roupa de um estúdio fotográfico. Esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Não, velho. Né? As negras não educavam essas crianças. Ou melhor, educavam, mas não educavam de forma formal. Né? Distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre estratos sociais como meio para superar a mestiçagem. Essa distinção étnica nunca aconteceu. A mestiçagem no Brasil, né, comeu solta. E o que marca aqui é a ambiguidade, beleza? A ambiguidade é a palavra. Vamos lá. 5. Abordagem do patrimônio. Falou de patrimônio. Eu avisei, né? A abordagem do patrimônio cultural centrada nos aspectos técnicos da conservação e da restauração tende a ocultar a ideia de que a sua preservação é uma prática social que implica um processo de interpretação da cultura, não apenas material como simbólica, portadora de referência à identidade, à ação e à memória dos grupos formadores da sociedade. Vamos ler a referência bibliográfica ali. Para além da pedra e cal, memória e patrimônio, ensaios contemporâneos. Olha que interessante esse título, ó. Para além da pedra e do cal. Elementos construtivos, né? A pedra e o cal. E esse autor está falando de para além disso. Então vamos lá. A defesa do patrimônio histórico busca valorizar os bens que representam a nossa identidade. A tríade aí que eu falei, hein? Patrimônio, memória e identidade. Nesse sentido, há manifestações culturais cuja preservação demanda seu reconhecimento como patrimônio imaterial. Né? Aqui em São João del Rei, o toque dos sinos é uma grande questão imaterial aí, ainda em discussão. Essa concepção de patrimônio expressa-se no conhecimento transmitido entre gerações e recriado pelas comunidades, gerando um sentimento de pertencimento. Beleza? A identidade se forma pela lógica de pertencimento. E esse pertencimento tem, nas questões patrimoniais, uma ancoragem fundamental. Vamos ver se a gente aprende alguma coisinha mais aqui. Ó. No conjunto dos bens culturais classificados segundo a sua natureza, arqueológica, histórica e etnográfica. A classificação não é o patrimônio. A classificação está contida na lógica patrimonial. Você classifica como parte do processo
de preservação patrimonial. No tombamento dos bens imóveis, como grupos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos. Olha só, esses bens imóveis, eles podem ser tombados, mas aqui a gente está falando de um patrimônio imaterial, que ele não tem a sua manifestação somente num suporte físico. Tudo bem? Então, por exemplo, eu posso aqui reproduzir o repique de um sino ali do carro. Sacou? Eu não estou no sino, não tem um sino aqui na sala da minha casa. Tá? Mas cara, isso é um toque de sino, saca? Chama tancão festivo. Eu tocava isso aí, moleque. Dá um amarradão segurando as cordinhas. Mas olha só, eu não preciso de um sino aqui. Sacou? Qual é a questão da lógica da preservação imaterial? Esse toque, essa sequência rítmica, ela precisa ser preservada. Beleza? Ela precisa ser preservada não como um pause. Parou o vídeo. Não, não é um pause. Ela precisa ser preservada no sentido de que em 2023 a galera tocava assim. Ó. Então, vamos fazer um registro disso. Para quê? Para que em 2050 meu guri, o Antônio, possa saber desse toque. Para quê, velho? Porque isso faz parte da história da cidade que ele nasceu. Isso vai dar a ele um suporte identitário e vai dar a ele um suporte de pertencimento. Um primeiro pertencimento para depois ser identitário. Sacou? Então, a memória imaterial dessa rítmica do sino vai fazer com que daqui a alguns anos, né, um jovem ou um jovem adulto tenha uma lógica de pertencimento. Minha cidade, São João del Rei, é uma cidade onde os sinos falam, os toques são esses, você consegue ouvir, eles estão preservados. Isso fortalece a identidade. Tudo bem? Então, eu não preciso de um suporte material. Eu refiz o toque aqui, baguncei minha mesa, eu refiz o toque aqui e não tem nenhum sino aqui. Beleza? Por quê? Porque essa rítmica é o que é o tombamento imaterial. Deixa eu ver aqui. No conhecimento transmitido. Peraí, o que eu fiz? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu falei que o gabarito é a letra C, né? Ou eu não falei o gabarito ainda? Eu não sei o que eu fiz. Eu toquei o sino, agora eu fiquei meio desnorteado. Mas o gabarito é a letra D, lá, do conhecimento transmitido entre gerações e recriado pelas comunidades, gerando um sentimento de pertencimento. Isso, eu falei do gabarito. No arquivamento da produção intelectual com os livros e a conservação de pinturas e esculturas. Cara, isso é preservação material. E a preservação material, o patrimônio material, ali tem um I na frente, imaterial, que é o tema da questão. Mas o patrimônio material, ele não fala de arquivamento, ele fala de preservação, né? É diferente. Vamos lá. Falei para vocês, esse ficou grande, hein? Seguia-se 20 criados custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos. Depois deste, marchava um embaixador do rei do Congo, magnificamente ornado com seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo, que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Coroação do rei do Congo em Santo Amaro, né, na Bahia. O texto Festas e Utopias no Brasil Colonial. Bom, originário dos tempos da colônia, a festa de coroação do rei do Congo evidencia um processo, essa é clássica, né, gente? Ressignificação cultural. Beleza? A ressignificação cultural é a grande palavra por detrás das questões culturais do Brasil colônia. Né? O Brasil colônia fez um processo de ressignificação.
da cultura afro-brasileira. Então, a cultura afro-brasileira é fruto de inúmeros processos de ressignificação. Né? Eu costumo dizer que você não acha o berimbau na África tocado como é aqui. Ele está lá, tocado deitado em algumas feiras, mas você não acha ele tocado em pé como os capoeiristas tocam no Brasil. E isso é um pequeno exemplo do oceano de ressignificações. Tá bom? E para terminar, saideira é a conta. Hoje em dia, nas grandes cidades, enterrar os mortos é uma prática quase íntima, que diz respeito apenas à família. A menos, é claro, que se trate de alguém famoso. Entretanto, isso nem sempre foi assim. Para um historiador, os sepultamentos são uma fonte importantíssima para se compreender, por exemplo, a vida política das sociedades. No que se refere às práticas sociais ligadas ao sepultamento, olha o gabarito. No Brasil colônia, o sepultamento dos mortos dentro das igrejas era regido pela observância da hierarquia social. Né? Então, esse episódio das 7 melhores do tio Rich, importantíssimo, está marcado aí pela expressão hierarquia social, que define a cultura e a sociedade, a economia e a política desse lugar abençoado chamado Brasil em seu período colonial. Esse episódio foi marcado pela discussão sobre patrimônio imaterial, pelo aparecimento da importantíssima palavra ressignificação e pelo meu mico tocando sino aqui, batucando na mesa. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Clica no sininho aí, não sei. Cara, eu tô gostando disso, hein? Eu acho que eu vou blogueirar, hein? Tô gostando. Até mais, tchau pra vocês, valeu.